Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais esta noite de bênçãos. Possamos estar abertos, receptivos, para aproveitar ao máximo esse momento que aqui nós estamos reunidos em nome de Jesus. Hoje, quem estará conversando conosco é a Elizabeth. Vamos desenvolvê-la com nosso carinho, para que ela possa fazer tudo aquilo que ela preparou essa noite para nós. E o tema da palestra de hoje é amar os diferentes. Não é fácil, não, né? Mas se fosse fácil. Então, vamos aos recadinhos da semana. Amanhã, segunda-feira, nós temos Evangelho no Lar online. E como eu costumo dizer, quando nós fazemos o Evangelho no nosso lar, nós estamos convidando Jesus, a espiritualidade maior, a estar frequentando o nosso lar. E, com isso, não só a espiritualidade maior, como nossos entes queridos que já foram, eles vão lá fazer uma visitinha. Eles podem ter permissão. Ok? Então, é uma boa reunião. Uma ótima reunião. Na terça-feira, nós temos palestra, atendimento fraterno, às 20 horas. O Evangelho no Lar, também às 20 horas. Nós pedimos para que entrem na sala 5 minutinhos antes, para já ir se preparando e para que possa começar no horário. Né? Nós somos meio relaxados com todo o horário, né? A espiritualidade não. Ok? Então, quem puder estar entrando minutinhos antes, tá bom? Na terça-feira, a palestra também acontece às 20 horas. Chegar sempre adiantado para poder estar passando o passe de harmonização, estar se orientando. Tá? Como eu disse no início, é preciso que nós estejamos abertos, estejamos em sintonia com a espiritualidade, né? E acalmar os nossos pensamentos, para que possamos aproveitar ao máximo o momento que aqui estamos. Na quarta-feira, nós temos o estudo mediúnico, né? Às 20 horas. E às 13 horas tem a leitura do Evangelho com o seu Jaime. E também a dona Nina e a Alba, elas abrem o bazar. Como nós dissemos já nas outras vezes, é a principal fonte de renda da casa, né? Para podermos estar atento às nossas despesas, né? E assim manter a casa aberta para nos receber. Na quinta-feira nós temos leitura do Livro dos Espíritos, né? É um estudo que já começou em fevereiro, mas como se trata de perguntas e respostas, então não tem data para entrar, né? Então pega de onde está e depois recupera as perguntas passadas. Então, e certamente dá uma reciclada, né? Porque é sempre bom estarmos reunidos, onde tem mais cabeças, né? São pontos de vista diferentes, e às vezes, muitas vezes, nós somos surpreendidos, né? Por alguma coisa de outra, às 8, né? E tem uma outra forma de perceber, né? Nós sabemos que cada vez que nós vamos estudando algo, ou lendo um livro, nós vamos ver que tem partes que parece que passou desapercebido, mas que na realidade às vezes passou e às vezes nós ainda não estávamos prontos para abarcar toda a situação, todo o contexto. E aí, como dizia antigamente, né, os mais novos acho que não tiveram essa experiência. Tinha um termo que nós usávamos que é cair a ficha, né? Às vezes demora um pouquinho para cair a ficha. E lendo mais uma vez, quem sabe ajuda a cair as fichas, né? A ficha do entendimento, né? Na sexta-feira, sexta agora, nós teremos vibrações de amor, também às 20 horas, né? Então, todas as atividades noturnas começam às 20 horas. Na sexta-feira, nós temos vibrações de amor. O próprio nome diz que é um grupo que se reúne para para doar as nossas energias, para vibrar amor em prol da humanidade, do planeta Terra, dos nossos entes queridos e daqueles cujos nomes estão relacionados no grupo das vibrações. São pedidos
né, para bem-estar, cirurgia que algum ente querido está passando. Então, o pessoal acessa, né, entra em contato conosco através do WhatsApp, que é o 97214-4240, para estar pedindo, né, também esses pedidos. Começa também às 20 horas. Da mesma forma, a vibração ela acontece tanto presencial como online. No presencial, estar presente 10 minutinhos antes. Até às 20 horas nós fechamos a porta lá embaixo e aí já damos continuidade. Aí é difícil para estarmos parando para poder recepcionar alguém. Então, chegaram 10 minutinhos antes e na sala, chegaram, né, entrar na sala 5 minutinhos antes. Tá bom? Como eu disse, todas as atividades da casa, através do WhatsApp, para ter informações, para ter o acesso, tá? Para tirar alguma dúvida. E é o número 97214-4240. Neste sábado, nós teremos um encontro com jovens, que é o Cisco de Deus, começa às 16 horas e vai até às 17. E às 15 horas, nós temos um proprietador da casa, que é mestre Tubifu, e ele abriu um espaço para estar oferecendo aos nossos jovens, ou não, a arte Kung Fu. Então, quem quiser participar, só chegar aqui e se inscrever com ele. Então, os nossos jovens podem fazer Kung Fu e, na sequência, fazer o estudo. Como eu disse na semana passada, vamos tratar do corpo, da mente e do espírito. Tudo uma tacada só. Tá bom? Então, todos estão convidados a estar participando. E também, né, esse trabalho com jovens não é palestra, não é um curso onde vamos trazer o espiritismo para o dia a dia, né, para o dia a dia dos nossos jovens. Bem sabemos que estão sendo alvos de energias muito boas, né? Não só eles, como todos nós, mas eles estão sendo mais bombardeados pela mídia. Então, vamos, quem puder, estar trazendo seus jovens aí, tá bom? Então, vamos agradecer a Deus por aqui estarmos, pedindo a Jesus, nosso Mestre, derrame sobre nós as suas bênçãos, derrame sobre Elizabeth, suas bênçãos, Pai, que ela possa trazer tudo aquilo que ela preparou para esta noite, e um pouco mais será no momento. Possamos aproveitar ao máximo este momento que aqui estamos, em nome de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. Boa noite, amigos. Olha que boa noite gostoso. Uma alegria estar aqui. Fico muito grata, né, por essa oportunidade. O Paulinho falou assim, amar os diferentes. Não é fácil, né? Quem são os diferentes? Aqueles que vivem de uma forma diferente da nossa forma de viver, que têm crenças diferentes, que têm ideias diferentes. Existe muita polarização política, né? Muita briga de futebol, né? Porque a pessoa torce para um outro time diferente do nosso, né? Vota para um outro partido diferente do nosso. Então, não é fácil a gente amar os diferentes, mas a irmã citou no livro Diferenças Não São Defeitos, do Vanderlei de Oliveira, né? Ela diz assim que somos todos únicos,
Cada um de nós aqui, imagina, cada um de nós tem seus gostos, seus interesses, suas tendências, tem a sua bagagem espiritual, né? Seu nível moral, intelectual, suas experiências desta vida, de vidas anteriores. Então, não tem duas pessoas iguais em todo o universo. Nós somos únicos, né, nesse sentido, né, diferentes uns dos outros. E tem um texto escrito por um espírito protetor, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, tem 10. Isso é bem um puxão de orelha para a gente. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Estamos aqui, né, nessa sociedade tão multicultural, e aí o Espírito fala: não choqueis a nenhum deles com quem estiver, né, para a gente não entrar em conflito, não entrar numa briga desnecessária. E a irmã então fala, né, que quando a gente diz nós somos únicos, né, nós somos uma unidade, uma individualidade, a gente não pode confundir, né, que nem todos temos igualdade de condições, né? Uns têm mais poder aquisitivo, outros menos, né? Outros têm mais saúde, outros menos, né? Uns moram em países mais ricos, outros menos ricos. E também não significa igualdade de funções, né? Tem o presidente da República, tem o gari, né, que limpa a rua, mas deve haver igualdade de direitos. No entanto, olha aqui o que escreve Hermance. Ainda assim, os direitos que cada criatura herda do Pai estão submetidos aos sábios desígnios da justiça. Então, por exemplo, né, os direitos, o direito de morar num país, digamos, de primeiro mundo, o direito de nascer numa família equilibrada, ajustada, mas isso também, conforme diz a irmã Cidufo, depende da justiça de Deus que disciplina o nosso progresso, ou seja, tudo depende do que a gente precisa para evoluir. Então, igualdade de direitos por parte de nós, humanos, mas isso não significa que a justiça divina, segundo a irmã se está explicando aqui, nos dá igualdade de direitos. Eu tenho condições de comprar um carro, ele tem condições de comprar uma bicicleta. Então, depende do merecimento, do esforço de cada um, né? No entanto, cada um tem o direito de escolher os seus próprios caminhos. É isso que a gente quer na vida dos outros, não é? Às vezes os nossos filhos. E por quê? Porque ainda somos muito, muito orgulhosos. E a irmã se fala, a humanidade em geral ainda está muito escravizada, né? Apegada à posse, ao poder. Por isso, as pessoas competem entre si de forma oculta, né? Fazendo fuxicos, calúnias, querendo um puxar o tapete do outro. Às vezes, competem de forma declarada. Às vezes, a irmã se fala até no intuito de eliminar o outro, por conta, né, desse egoísmo. Aí ela fala, o objetivo do homem é o domínio, né, ter poder e o acúmulo, né? Então, ter os bens, né, materiais. E aí ela fala, olha só, para a gente pensar que as diferenças uns dos outros, os diferentes, muitas vezes, criam obstáculos a essas ideias materialistas, né, de posse, de poder, e acham que aquele que pensa diferente, né? Por exemplo, esses materialistas acham que essas pessoas que pensam diferentes são oponentes, são adversários. E aí que surge, né, segundo a irmã, o preconceito e as barreiras nos relacionamentos. É para a gente pensar, e isso é muito profundo, né? Porque, infelizmente, ainda não existe justiça social no nosso planeta. Talvez em nenhum país, né? Sempre
os direitos estão desequilibrados mais para o rico, mais para o poderoso. Aí vem aquele diferente, né? Que briga, luta pelos direitos da minoria, e ele é considerado um adversário, um oponente. É isso que Emance está fazendo no seu livro, Diferenças Não São Defeitos, né? Agora, tem outra questão, né? Indiferença. Não ligo, né? Tá bom, é diferente, deixa para lá. Negar a diferença. Também, isso é injusto. Significa não dar importância aos diferentes. Então, é preciso dar condições para aquele que ainda não tem o mesmo nível de qualidade de vida que outros. Uma vez eu vi um desenho que dá para entender bem essa questão. Aqui tinha um muro alto e aqui atrás era um desenho, né? Um desenho. Tinha um menino maiorzinho, ele só encostava no muro e via para o lado de lá. O menino que tinha tamanho médio ganhou um banquinho médio. E ele ficou na mesma altura daquele maiorzinho também, conseguia olhar para o lado de lá. E o pequenininho ganhou um banquinho mais alto ainda. Ficaram os três no mesmo nível. E eles conseguiam olhar para o lado de lá. Então, aí isso daí envolve assuntos da educação, da saúde. Tem muito, né, para modificar o nosso planeta. Tem muita questão a ser trabalhada por conta da diferença, por conta dessa injustiça social. Então, a irmã se fala para nós assim, buscarmos um entrosamento melhor com a diversidade. Então, essa pessoa tem poucas condições de vida, o que eu posso fazer por ela para, né, melhorar a sua qualidade, né, de vida? E ela fala também para a gente buscar a essência de tudo e de todos, a essência, porque perante Deus todos somos os seus filhos e todos somos iguais, né? E se a gente compreende isso, a gente compreende melhor a própria vida, né, como um todo. E ela fala assim, olha que bonito, cada criatura, cada acontecimento, cada singularidade, ou seja, cada pessoa é única, né? É singular. Isso é ser, né? Ser único. Ela fala assim, cada pessoa e cada acontecimento tem um percurso divino. Não é bonito isso? Imagina, cada um de nós aqui somos diferentes uns dos outros. Um gosta de azul, outro gosta de amarelo, outro gosta de verde, um gosta de salgado, outro gosta de doce, né? Um torce para o time A, outro torce para o time B. Somos diferentes uns dos outros. Cada um busca o seu caminho, mas todos estamos indo em direção a Deus. É isso que ela está dizendo. E aí ela segue. Diante disso, é importante que a gente tente identificar a mensagem de Deus nas diferenças. O que eu posso aprender com cada um, daquele que é diferente de mim, que eu ainda não sei, né? Pelo menos respeitar. Aprender com todos, com todas as pessoas. E aí nós estaremos vencendo o nosso orgulho, né? O nosso egoísmo. E também diz a querida benfeitora espiritual, Nancy Dufault, a questão da superação das diferenças, não ser preconceituoso, está em vencer a si mesmo e não ao outro. Em vez de competir com o outro, eu sou mais que você, né? Vencer a si mesmo. E ela fala assim, vencer as nossas construções milenares de separatividade erguidas como muros de ignorância e atraso. Aí a gente para para pensar, né? Não sabemos quantas encarnações tivemos, como foram as nossas vidas, mas criamos esses muros de separatividade. Ainda hoje fazemos isso. No passado, muito mais, né? Tipo assim, essa intolerância, essa exclusão, e são muros que nós estamos criando por conta, né, da nossa ignorância, do nosso atraso espiritual. Às vezes até guerras, né, que aconteceram entre países, por conta, né, até guerras religiosas. E
isso daí nos faz pensar, nós temos um grande trabalho pela frente, né? Ainda bem que a gente está aprendendo tudo isso, né? Porque talvez numa encarnação anterior a gente não soubesse, né? Que, que entender isso em nós. E ela fala assim, olha, a gente tem que deixar de lado a ideia de achar que o outro tem que ser igual a gente. Não, porque os nossos padrões, né? A forma como a gente, por exemplo, a forma como a gente se veste, os nossos hábitos, a forma como a gente fala, os nossos conhecimentos, a forma como pensamos e nos comportamos são os nossos padrões. Ela fala, tudo isso é uma caixinha tão frágil e é passageira, sabe? É tão transitória. E, além de tudo, esse padrão é subjetivo. É válido para essa pessoa e não para essa. É válido para ele, mas não para mim. É válido para mim, mas não para ele. E é transitório, porque, olha, desde que a gente era criança, a gente já não mudou de ideia em muitas coisas. Não é? Graças a Deus, né? Então, os nossos padrões vão mudando, né? Ah, então agora eu não como tanto açúcar, né? Veja que faz mal. São hábitos que a gente vai alterando. Então, olha, ela escreve assim: a beleza da vida está no ato de todos serem diferentes e terem algo de novo a ensinar. Se a gente olha o outro com esses olhos de amor, em vez de amar o diferente, em vez de ter preconceito, a gente consegue aprender algo de novo com ele, com ela. E a Irmã-se, nesse mesmo livro, no capítulo 13, ela traz uma mensagem do Espírito Protetor. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, e tem 13. Onde ele escreve: as vicissitudes, né, as dificuldades ordinárias da vida, né, do nosso dia a dia, a diversidade dos gostos, dos pendores, né, das tendências, dos talentos e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Então, né, nós convivemos com as pessoas diferentes da família, no trabalho, na vizinhança, né, no grupo social. E isso é uma oportunidade para a gente ser caridoso, para a gente aceitá-lo, respeitá-lo. E ela vai mais, com efeito, só há poder de concessões e sacrifícios mútuos de ambas as partes, podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Você já viu uma frase assim? Ah, eu prefiro ser feliz do que entrar numa briga? Eu prefiro ser feliz do que ter razão? Razão tipo assim, eu vou partir para uma contenda desnecessária. É isso que ela está dizendo, né? Principalmente na família. A gente quer um lar harmonioso, porque cada alma caminha para Deus a seu modo, né? Mas todos chegarão a Deus. Aí a irmã se retoma a lição. Por conta do nosso egoísmo, nós queremos que todos trilhem qual caminho? O nosso. Porque achamos que é o melhor ou é o único, né? Como é que você se veste desse jeito? Você está ridículo, né? Sabe? O meu padrão é que é válido. Mas ela fala, cada pessoa com as suas particularidades, cada um diferente do outro, com seu modo de agir, de falar, de pensar, é uma riqueza incomensurável, não dá para medir, porque é uma diversidade, né? Uns diferentes dos outros, de experiências singulares, de experiências únicas. Quando a gente olha uma pessoa que pensa diferente da gente, assim, olha, que riqueza é esse planeta, essa humanidade. O que eu posso aprender com ela? Né? A autoridade é o outro, né? Então, mas o que a gente faz, né? A gente acha que o outro, a diferença no outro é
entre aspas, imperfeição, né? É defeito, né? E com isso a gente perde a sinergia, sabe? Aquele vínculo gostoso, leve, harmonioso, aquela amizade fraterna, né? Às vezes até cooperativa. E a psicologia explica que quando a gente tem preconceito, no fundo, a gente está projetando o nosso eu no outro. Aquilo que a gente não gosta na gente, mas a gente nem admite. Não está nem no nosso consciente, está lá afundadinho no inconsciente. Aquilo é tão assim assustador para nós admitirmos, tão vergonhoso, que a gente joga no outro. Não, não, não sou eu, não, que sou briguenta, é ele, né? Enquanto que nessa relação de alteridade, né, de aceitar o outro como ele é, nessa relação harmoniosa, a irmã se fala, a gente, em vez de jogar, né, a nossa sombra no outro, nossos julgamentos, nossa maledicência, nossa calúnia, o que a gente faz? A gente mergulha no mundo do outro, não para dar uma de poderoso, mas para entrar nessa sinergia, nessa relação harmoniosa e aprender algo com ele, com ela, né? E aí a irmã se faz um roteiro para a gente desenvolver essa alteridade, né? Aceitar o outro como ele é. 3 passos. Superar a paixão do eu, compreender o outro e amar o outro, amar os diferentes. Então ela fala assim, quando a gente começa a fazer esse exercício, tudo parece tão estranho, o outro nos parece uma pessoa muito estranha e isso nos incomoda. Mas se a gente busca ter ética, principalmente o respeito, né? A gente cria uma ponte entre esses mundos tão diferentes. A gente cria uma ponte, né? E com isso, com essa ponte, a gente supera a paixão pelo eu. Eu como centro do mundo, sabe? Eu em primeiro lugar, eu em segundo lugar, eu em terceiro lugar, né? E aí a gente acaba tendo condições morais de desenvolver o afeto, o altruísmo, a empatia, a assertividade. Olha, isso é tão importante, a assertividade. É dizer sim quando é necessário dizer sim, é dizer não quando for importante dizer não, porque o contrário da assertividade, que é respeitar-se e respeitar o outro, é ser submisso, eu me anulo para agradar o outro, ou ser agressivo, né? Eu quero dominar o outro. Esses 2 extremos acabam desequilibrando o relacionamento, então a gente precisa ser assertivo. E aí a gente vai conhecer, né, que essa pessoa, com essa riqueza tão grande de diferença, é tão importante para nós quanto o autoconhecimento. Olha que legal! A gente está conversando no almoço, no jantar, com o marido, com a esposa, com os filhos, as opiniões não batem, né? E aí, olha que riqueza, diz a irmã, quando a gente entende que é uma riqueza imensa que ele tem dentro dele, isso se torna tão necessário para o nosso crescimento espiritual como o autoconhecimento. E aí a gente vai entender que essas diferenças entre nós são valores, né? São qualidades que nos impulsionam na nossa caminhada a Deus. Diferenças são riquezas, são estímulos e é nutrição afetiva. Vocês já pararam para pensar nisso? É um outro ângulo, né, para entender a diversidade. É muito bonito tudo isso, né? A gente tem esse livro da irmã Cidufo, Diferenças Não São Defeitos, a gente tem que ler, reler, para ver se a gente entende um pouquinho, né? A gente falou, né? Primeiro passo é fazer uma ponte com o outro, para a gente destruir essa paixão doentia pelo nosso próprio eu. Segundo passo é desenvolver a compreensão,
porque ela fala, a irmã, assim, só a tolerância não basta. A compreensão é mais do que tolerância. E para a gente conseguir partir do respeito e chegar nessa autêntica alteridade, mergulhar no mundo dele, aceitá-lo e aprender com ele, aí precisamos ser compreensivos. E a gente gosta, né, de conviver com as pessoas afins a nós, né? Pessoas que pensam igual. Então, bom, não exige esforço nenhum, né? Mas também a gente não aprende muito, não cresce muito, né? A gente precisa se esforçar para entender. Mas Deus nos coloca no lar, na sociedade, conforme as nossas necessidades, crescimento espiritual, conforme o nosso merecimento. E nem sempre na nossa família, no grupo de trabalho, existem espíritos afins conosco, espíritos que são simpáticos, que são nossos amigos. E aí ela fala que isso exige de nós desenvolvermos alteridade à custa de sofrimento, de educação, de tempo. Porque ela fala assim, essas pessoas que hoje são a pedra no nosso sapato, muito provavelmente, no passado, foram nossas adversárias que nós as prejudicamos. E agora elas vêm para a nossa vida para a gente exercitar a paciência, a gratidão. Convivemos com quem precisamos e recebemos os diferentes e as diferenças que merecemos, segundo a lei de causa e efeito, com o objetivo de aprendizado. E aí esse foi o segundo passo, né? O primeiro passo é eu sarar essa minha paixão doentia de mim mesma. Segundo passo, compreender o outro. Terceiro passo é o tema da palestra de hoje. Amar os diferentes. Como Paulo não falou, nada fácil, né? Irmã se fala, o amor se prova e não apenas se sente. É o amor paciência, é o amor sacrifício, é o amor alteridade, né? Aceitar o outro como ele é o amor interação. E ela traz aquilo, né? A lembrança de Jesus na última ceia, em que Judas iria trair Jesus, mas Jesus não deixou de amar. Apesar do descuido de Judas, a alteridade de Jesus foi inclusiva. Imagina, Jesus fala assim, ó, vou repartir pão, mas para você não, Judas, você vai me trair. Não, foi inclusivo, né? Foi inclusivo. Tão rica de ilimitado respeito ao pensamento do inexperiente aprendiz, Judas, né? Que Jesus acolheu a sua diversidade, o seu jeito de entender a situação. A gente está muito longe disso, né? A gente não precisa concordar com nenhuma diferença, mas o que a gente precisa é amar e aceitar os diferentes, assim como a gente quer que eles nos aceitem, né? Mas tem gente que acha que o diferente é um inimigo. Ah, tá? Nossa, sai até briga, a gente vê na televisão, né? Sai até morte por conta de diferentes opiniões. Mas Jesus também falou para a gente amar os inimigos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, amai os vossos inimigos. Tem 1 e 4. Tem um pedacinho do Evangelho de Mateus. Tendes ouvido o que foi dito, disse Jesus. Ou seja, o que foi dito era a lei de Moisés. Amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo, né? Então, teu inimigo, você pode brigar mesmo, né? Ele é teu inimigo mesmo. Era assim a lei mosaica, né? Olho por olho, dente por dente. Aí Jesus fala, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Não é nada fácil, né? É um aprendizado grande.
para seres filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre bons e maus e vira chuva sobre justos e injustos. Deus ama igualmente a todos, bons, maus, justos e injustos, né? Porque se não amardes senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Amar quem nos ama é fácil. Mas amar os inimigos é uma das maiores vitórias sobre o nosso egoísmo. Mas o próprio Evangelho, lá no Espiritismo, nos explica: amar os inimigos não é a mesma coisa que amar os amigos. A gente não pode ter uma ternura para com os inimigos da mesma forma que temos para com os amigos. Porque ternura exige confiança. E aí escreve Allan Kardec: ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer o mal. Não se pode ter para com ele as efusões de amizade, que ele vai abusar da nossa boa vontade. Imagina, a gente convida um amigo, um inimigo para vir em casa, aí ele destrói tudo. Ou né, aquele abraço fraterno, cheio de alegria, isso é fingido. Onde há desconfiança, porque Jesus falou, né? Sede mansos como os pombos, mas astutos como as serpentes. Então, onde há desconfiança, não se pode ter impulsos de simpatia, né? Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo como a gente encontra um amigo. Além do que, assim, existe uma repulsão de Deus. Acho que todo mundo aqui já sentiu, né? Quando a gente encontra um amigo, dá aquela alegria imensa, um abraço cheio de vitalidade, de energia gostosa. É o fluido, né? A vibração de cada um. Mas isso não acontece entre duas pessoas que não se gostam, né? Não é possível ter uma afeição natural. O próprio Allan Kardec explica. Então, o que significa amar o inimigo? A gente não vai confiar nele, né? Não vai ser terno, né? Ter ternura, não vai dar aquele abraço sincero. Então, o que é amar o inimigo? É não lhe ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoá-lo, é não colocar obstáculos numa possível reconciliação, é desejar-lhe o bem, estender a mão caso ele precise de alguma ajuda, não prejudicá-lo nem com atos, nem com palavras, né? Calúnia, essas coisas. Enfim, pagar o mal com o bem, sem intenção de humilhá-lo. E em relação aos diferentes, aqui Jesus fala para a gente amar o inimigo. Nós não vamos considerar os diferentes o nosso inimigo. Novamente, a gente não precisa concordar com aquele que é diferente de nós. Mas, como aqui, né, todos esses ensinamentos nos trazem, precisamos respeitar e amar, assim como Jesus nos ensinou, né, a amar o inimigo. Aqui eu trouxe uns apontamentos de Emmanuel no livro Pão Nosso. Não precisamos concordar com o inimigo, mas auxiliá-lo caso ele precise, ser pacientes. No Vinha de Luz, aqueles que prejudicamos no passado, hoje voltam como nossos inimigos hoje. Nós somos os devedores, né? Então, plantamos lá uma dívida e eles são os cobradores e são os credores. Então, o inimigo é um instrumento do nosso burilamento espiritual, né? O inimigo é que mostra as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas deficiências. E no Palavras da Vida Eterna, Emmanuel nos lembra para a gente reconhecer o direito de opinião dos outros, mesmo que seja diferente do nosso. Né? Em vez de entrar para a briga, respeitar. E em vez de a gente ficar se preocupando, diz Emmanuel, com o que os outros dizem sobre nós mesmos, a gente tem que tentar manter uma tranquilidade, né, na nossa consciência, ouvir sim o que eles dizem, porque eles são fiscais, né? Esses inimigos, eles funcionam como fiscais para nós, né? E seguir o exemplo de Jesus.
Emmanuel escreve aqui: ninguém conseguiu furtar a paz do Mestre, em momento algum. Entretanto, ele, que nos exortou a amar os inimigos, nasceu, cresceu, lutou, serviu e partiu da terra com eles. E estava rodeado de inimigos e junto deles. Foi fácil, né, para Jesus, né? E como saber se nós somos preconceituosos? Vamos assim analisar melhor o que é preconceito. O preconceito é aquele juízo, né, aquilo que a gente pensa do outro, a nossa opinião, que é pré-concebida, né, sem uma análise cuidadosa. E o preconceito gera a intolerância. Intolerância é o desrespeito ao diferente, né? É uma atitude. Tolerar é acolher, né? Tolerar, no latim, é acolher, é ser indulgente. Intolerância é justamente isso, né? É não acolher, é não aceitar, é não compreender. E a intolerância gera a discriminação. Sabe discriminação? Excluir, segregar, apartar, hoje em dia, cancelar. Ou seja, a intolerância, né, vem do preconceito. O preconceito é a nossa forma de pensar. Né? É um pensamento, é uma opinião. Esse pensamento, essa opinião que nós temos, vai gerar a nossa atitude. Eu sou intolerante para com tal pessoa, com tal situação. É o meu jeito de, né, de agir para com ela. E essa atitude é que vai gerar o comportamento. Afasto de mim, excluo. Olha, tudo começa no pensamento. E a gente pode mudar isso. Bem que Einstein falou, né? O Albert Einstein. É mais fácil quebrar um átomo, né, do que um preconceito. Né? Porque o preconceito é filho da ignorância. E a gente ainda tem muito que aprender. Né? E os estudiosos, né, da psicologia, a maioria acha que esse preconceito, que essa opinião que vai gerar a nossa atitude de intolerância, que vai gerar um comportamento de exclusão, às vezes até de guerras, eles acham que o preconceito não nasce com as pessoas. Porque a maioria deles ainda, né, nem acredita em reencarnação. Eles acham que o preconceito é aprendido, é imitado de pais, professores. Imagina, né? Uma criancinha pequena, os pais, desde que ela nasce, não, porque time tal, né? Ou partido tal, porque pessoa tal, e vai denegrindo, e vai denegrindo. É isso que a criança vai aprender. Ela vai ser preconceituosa. Olha a responsabilidade dos pais. Mas o Espiritismo explica que nós trazemos, né, uma bagagem espiritual das vidas anteriores. Trazemos virtudes, trazemos imperfeições morais, entre elas o preconceito. Só que a sociedade, as pessoas com as quais a gente convive, pode reforçar esse nosso preconceito. E, consequentemente, a intolerância e a discriminação. Né? Discriminação é o ato. Né? Então, a gente precisa pensar nisso, porque nós temos muita responsabilidade para com as crianças e não é fácil mudar esse padrão de pensamento, não é fácil a gente amar o diferente, mas está aí o caminho. Jesus nos ensinou, aí vem esses grandes missionários do plano espiritual nos mostrarem o caminho da nossa libertação tanto da nossa ignorância, do nosso sofrimento, como de um mundo cheio de conflitos, né? Então, precisamos começar conosco mesmo. Amigos queridos, eu agradeço muito a atenção de vocês. Uma boa noite.
Obrigado, Elizabeth. Temos bastante coisa para estarmos analisando aí durante as semanas, né? E aprender um pouquinho. Falando como esportista, né? Eu dou aula de tênis, joguei muito tempo. No começo eu via os meus adversários como inimigos, né? Como adversários, né? E não como alguém, como dizemos hoje em dia, né? Que vai me ajudar na minha evolução, né? E a gente, graças a Deus, né? Quem acompanha o tênis, nós tivemos aí o privilégio de termos Federer e Nadal. E o Djokovic, mas Federer e Nadal que foram dois grandes. Nadal ainda está nativa, né? Ele já aposentou, mas foram dois arquirrivais, né? Sempre estavam os dois nas finais dos torneios. E no começo, o Federer, ele é um pouco mais velho que o Nadal, ele estava no topo, no mundo do mundo. E quando ele viu o Nadal chegando, ele se sentiu incomodado, como todo mundo, né? Mas, graças a essa rivalidade, os dois transformaram no tênis, né? E um foi muito bom para o outro, porque um queria superar o outro. Então, os dois cresceram e elevaram o nível do tênis para um outro patamar, né? Então, aquele que hoje é o nosso adversário pode ser o nosso irmão, como nós sabemos, né, pela doutrina. E se bobear, nós daremos a vida por esse nosso irmão, né? E que numa outra vida, quem sabe que foi no Cristo dele, né? Então, possamos aprender, né? Como disse, sermos mais tolerantes com as diferenças. Com certeza nós temos muito a aprender, né? Como eu disse no começo, né, do estudo do Livro dos Espíritos, né, que estudar em grupo é melhor, porque não é só uma pessoa pensando, não é uma pessoa só refletindo. Temos várias cabeças pensando, várias cabeças refletindo, e traz isso para a sala, para a reunião. Então, às vezes, como eu disse, né, cada um pega um lado diferente. Né? São várias pessoas vendo o mesmo objeto. Então, vocês são, né? Eu estou vendo aqui o Facebook, vocês estão vendo outra coisa aqui atrás. Né? Então, gente, como eu disse no começo, não é fácil amar as diferenças, mas se nós dermos o primeiro passo, com certeza vamos nos surpreender, né? Então vamos fazer uma oração, lembrando que agora nós vamos fazer o passe coletivo, né? Prece dos Caritas. Deus, nosso Pai, sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estende sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-vos beber nas fontes desta bondade, fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão.
Dai-nos a simplicidade para das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Tenham todos uma ótima semana, que possamos fazer dessa semana uma semana melhor. Vai em paz. Tchau, tchau.